E agora vamos entrar. Quais são os desafios que nós vamos ter? Aí eu tentei elencar aqui. Isso aqui é um pouquinho, você vai entender um pouco história. Haver alguma dúvida sobre isso? Pois não. Para esclarecer, porque eu não sei se ficou clara a minha exposição. E os dominicanos nessa questão da abertura da igreja, principalmente após 1964, eles também não, porque foram justamente eles que tiveram atuações assim bem mais abertas, etc. Eu só para o senhor saber quem que eu sou, eu estudei na Congregação do Verbo Divino, na Alemanha, e durante 7 anos, e depois saí da congregação, tem vinculação até hoje afetiva, mas não sou padre, etc. Mas o que a gente tinha na cabeça é que não eram os jesuítas que tinham essa questão aberta, era muito mais os dominicanos, tá certo? Não sei, pelo menos os dominicanos que a gente conhece. Teve aqui muito aqui no Brasil, durante a ditadura militar, etc, etc. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho esse ponto. Vou dizer o que eu conheço. Conheço um pouquinho bem, porque eu tenho um primo que é dominicano, que eu fui neto, né? Inclusive eu visitei quando ele estava na prisão. Eu acho o seguinte, a ordem dos dominicanos é uma ordem que assumiu teologicamente uma postura que eu não diria de vanguarda, a não ser em alguns casos. Chenique Congar na França. Na França houve 2 grupos, quando eu falei da explosão jesuítica, estava falando jesuíta, houve exatamente um grupo dominicano também. Os 2 trabalharam juntos. O dominicano chamado Sauchoir e o jesuíta Léon Fouvier. Léon estava de Lubac e aqui estava Congar, Chenique. Então, lá na França, os jesuítas e os franceses estavam muito próximos. Até alguém ironizava e dizia isso, que o Congar estava mais próximo do de Lubac, jesuíta e dominicano, que havia 2 jesuítas. Um jesuíta francês e um jesuíta lá da Gregoriana. Percebe? Então, os jesuítas franceses, eles teologicamente foram muito abertos. A província do Brasil, olha bem, você perguntou, estava ligada aos franceses. Então, eles são muito abertos. Os jesuítas do Brasil, negativo. Os jesuítas do Brasil, excluindo digníssima pessoa de Henrique Cláudio de Lima Vaz na sua primeira fase, entende? Eles não estavam muito abertos. Por quê? O grupo forte da minha província eram espanhóis. O primeiro grupo que formou eram italianos, entende? Então, nós nunca tivemos... Eu tive uma ilusão, assim, muito grande, só uma piadinha para descansar vocês, que quando dividiram, pegaram a nossa província de Minas, na qual o tio dele foi provincial, Marcelo Azevedo, dividiram a nossa província e deram para uma província europeia, que era a província da Espanha. Só que disseram em latim, legionenses, que é Lyon. Eu pensei, fosse Lyon da França, fiquei todo feliz, pois eu soube que era Leão da Espanha. Minha tristeza, entende? Quer dizer, em vez de ver o grupo aberto de Lyon da França, veio o grupo de Leão da Espanha. Então, os jesuítas no Brasil, realmente, na época em que os dominicanos eram os mais avançados, não eram isso. Houve um outro, assim, exceção, que eu citei o Padre Baixo. O noviciado era na França, inclusive. Hein? O noviciado dominicano era em Toulouse. Em Toulouse, exato, que é o lugar Dom forte. Lucas Moreira, né? Exato. Deve ser conservador, vai para a França. E todo aquele grupozinho do Ivo, Le Bopin, o Fernando, o Tito, o Beto, todo esse grupo. E além do mais, eles, por causa do Josafá, talvez foi a grande figura intelectual deles, que tinha uma visão social muito grande, eles entraram de cheio nas lutas políticas do Brasil e se vincularam com o grupo de Marighella. Trabalhar junto com o Hugo Marighella. Por isso que veio a perseguição, foram presos, torturados, assim por diante, porque ligaram. Enquanto que os jesuítas não se meteram em nenhum movimento político. Os mais abertinhos estavam na Europa, mas os que aqui estavam não entraram nessa jogada. Então a Companhia de Jesus, no Brasil, agora essa companhia aberta que eu falo, era francesa, né, na Europa, entende? Moral nos Estados Unidos, essa sim foi a que preocupou e alguns teólogos de libertação da América Latina também, jesuítas, João Sobrino, Juan Luís II, eram jesuítas, do Uruguai, de El Salvador,
os jesuítas da Universidade de UCA, em El Salvador, eram um grupo avançado. Os do Brasil, não. Aí você tem toda a razão. Os que eram mais abertos no Brasil... entender esse fenômeno, porque na minha cabeça eram os dominicanos, mas não como ordem, né? Foi um grupo... Por exemplo, o Instituto dos Dominicanos, que é o Angélico, em Roma, que é o grande instituto teológico, não é a grande abertura, não. O Angélico, que é o grande, é a gregoriana deles. O Jesus tem a gregoriana e os dominicanos têm o Angélico. A gregoriana, na época que eu estava lá, era muito aberta teologicamente, a gregoriana, enquanto que o Angélico não. E o laterano também não. Mas os dominicanos de Toulouse, como falou muito bem Alcice, entende? Eles eram muito abertos. E esse grupo que influenciou o Brasil. E por isso que os dominicanos do Brasil, mas não todos, tem um grupo maltês no Brasil, bem conservador também. Entende? É isso que você tem que distinguir. Essas filiações são importantes. O Xavier, que você citou, é Francisco Xavier. Do primeiro missionário é Francisco Xavier. Ele era um jesuíta? Ele era jesuíta, companheiro de Santo Inácio Loyola no início. E morou com Santo Inácio, quando Santo Inácio estudava na Sorbonne de Paris. Ele era um tipo mais intelectual. E Inácio era um rapaz mais, eu diria, de uma cultura muito menor, que aprendeu praticamente, começou a se alfabetizar com mais de 30 anos. Sabia ler, mas praticamente não tinha cultura nenhuma acadêmica, porque ele tem uma família nobre e decadente, naquela época eles não estudavam. Eles caçavam e faziam guerra. Não tinham tempo para estudar. E Xavier era um tipo mais intelectual. E esse que foi o grande missionário na Índia, que morreu nas portas da China. E o restaurador, a grande figura restauradora da companhia, tem um nome, né? É até verificado, você falou. Tem o Rothschild, que foi um dos importantes. O Ritchie foi o último geral, né, que morreu, inclusive, naquele Sant'Angelo, aquele castelo Sant'Angelo de Roma, lá que ele foi preso e morreu lá. O primeiro geral, depois da restauração, eu vou dizer o nome. Os nomes, nessa daqui a pouco vai chegar o nome dele. Esse é santo, né? Hein? Né? Ah, não, tem aquele... o italiano, Nelly, os nomes escapam, mas daqui a pouco eu vou lembrar dele. Fábio Shelley, do lado perder o nome. Sim, tem um italiano que fez a transição na Itália dos antigos Jesus para os novos e morre um pouquinho antes da restauração. Eu sei quem está falando. Vai virar o nome dele. Eu também. Agora, olhando os desafios, quais são os desafios que eu acho mais importantes para a atual Companhia de Jesus? Eu diria primeiro, o Bento XVI, quando ele fez, o cardeal Ratzinger, quando fez o discurso, que praticamente foi a plataforma, entre aspas, eleitoral dele, né? Ele disse uma frase que eu copiei e eu queria ler para vocês, para entender um pouquinho qual o problema e aonde está o desafio. Ele diz assim: de um lado para o outro, e ao redor, por todo o vento de doutrina, aparece como a única postura à altura dos tempos atuais, o quê? Constitui-se uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e que deixa como última medida só o próprio eu e os seus desejos. Então, o grande tema que o Papa Bento XVI colocou no início do seu pontificado como um grande desafio é o que ele chamou de relativismo, subjetivismo. O que ele queria dizer com isso e como é que ele podia analisar e aonde estaria o desafio para nós? Três coisas. O que ele via, portanto, como o Papa queria admoestar? Ele via que todos os valores tradicionais, para quando digo todos, acho que são todos mesmo, tradicionais da Igreja, seja no campo da doutrina, seja no campo da moral, seja no campo da disciplina, começaram a ser relativizados. Então ele se assustou. Esse é um grande desafio para ele. Então, nós não temos certeza nenhuma doutrinal. A moral começa a depender muito do que ele falava do eu, dos próprios desejos. No fundo, ele está repetindo o mundo da moral. E a disciplina eclesiástica.
então vai colocar o seu pontificado praticamente na linha de ver se ele consegue enquadrar esse individualismo e relativismo dentro de um molde doutrinal, moral e disciplinar. Em parte, queria que a companhia tem o voto de obediência a ele, participasse dessa tarefa. Agora, o grande desafio nosso é o seguinte: de um lado, nós temos uma obediência ao Papa, do outro lado, nós temos uma consciência muito grande da liberdade de consciência, liberdade de pensar, liberdade de refletir, liberdade teórica, dogmática, etc. Então, vivemos um pouco essa tensão. Eu considero uma das tensões mais difíceis para o jesuíta viver. Eu lembro que Rahner escreveu uma carta muito cheia de vírgulas e ponto de vírgulas, dizendo que se de um lado nós temos que obedecer ao Papa, do outro lado é a própria igreja que quer de nós o contrário, entre aspas, que sejamos questionadores. Por isso fala de fronteira. Quer dizer, o jesuíta é chamado a trabalhar nas fronteiras. Olha, se eu vou trabalhar nas fronteiras, eu vou levar tiro. Se eu estou lá atrás, não há perigo. Na retaguarda, retaguarda não há perigo nenhum. Agora, se eu vou para a fronteira, eu posso ser atingido. Então, como é que eu posso viver na retaguarda estando na fronteira? Como é que eu posso ser da fronteira com a cabeça de retaguarda? Então, eu considero, e pessoalmente, mesmo existencialmente, para mim, das coisas difíceis, é exatamente conciliar, né? Uma liberdade que é muito forte. Olha, para ter uma ideia, quando o Santo Inácio fala de indiferença nos exercícios espirituais, Rahner dá essa definição de indiferença: a relatividade de todas as coisas, também as religiosas, exceto Deus. Ponto. A relatividade de todas as coisas, inclusive as religiosas, exceto Deus. O único absoluto não é uma formulação sobre Deus, é Deus. Não é uma doutrina sobre Deus, é Deus. Isso é muito forte no jesuíta. Não é a doutrina que é absoluta, é Deus que é absoluto. A doutrina é relativa. Pode dizer isso, é terrível, perigosíssimo, né? Então, essa consciência de historicidade, da relatividade, não no relativismo. Aonde estaria a diferença? E aí eu acho que é um desafio grande que eu tento na minha vida passar um pouco isso. Aonde estaria a diferença entre a relatividade de todas as coisas, exceto a de Deus, do relativismo? Vou ver se eu consigo me explicar o que eu penso. Dizer relatividade, eu quero dizer que toda vez que eu vou expressar alguma realidade, eu tenho consciência que eu expresso no absoluto, mas de formas, de expressões, de linguagens relativas, de cultura relativas. Eu exprimo um absoluto, porque Deus está aí, presente. Mas esse absoluto, quando eu o abordo de uma maneira relativa. Agora, saber usar isso na dogmática, por exemplo, quando eu vou falar do céu, da Virgem Maria, disso, dos dogmas da igreja, dizer que cada dogma da igreja, a sua formulação não é absoluta, isso parecia uma coisa terrível. Porque a imagem que se tinha é que as afirmações, elas são absolutas, na sua formulação. E a nossa formação jesuítica, por causa dessa experiência fundamental dos exercícios espirituais de Santo Inácio, da liberdade radical, é que nos torna em certo conflito com essa posição. Como é que eu vou defender o absoluto de Deus na relatividade das maneiras de formular? Para que essa maneira de formular não leve ao relativismo, isso é, nada é absoluto. Isso não, isso é falso. Eu não há nenhum compromisso absoluto, sim, eu me comprometo de uma maneira absoluta. Só que o meu compromisso de uma maneira absoluta é no tempo, é no espaço, é na minha cultura, é no meu gênero, é no meu background, tudo isso aí, que Hegel diria de Vorverständnis,
A minha pré-compreensão relativiza a maneira de eu exprimir o absoluto que eu experimento. Mas há um absoluto ao qual eu me vinculo e que merece a minha vida e pelo qual eu morro. Isso é absoluto. Mas as formas de exprimir, elas são relativas. Eu acho que esse é um dos maiores conflitos que nós temos na teologia, nos ensinamentos para os jesuítas.